Muito obrigado, senhor presidente, colegas vereadores, vereadora Denise. Eu tenho um tema para abordar, até para repercutir um pouco a Semana Municipal do Empreendedorismo, mas eu quero também aproveitar a oportunidade do debate que o vereador Beltrão traz aqui, a questão do PRONAF, a questão dos nomes envolvidos, dos deputados, do nome, né? Do nome específico e também da questão do processo que vai abrir contra quem se manifestou. Então, me parece que também devemos perguntar o que deve fazer a senadora Ana Amélia Lemos com os sindicatos, com base em Porto Alegre, liderados por pessoas filiadas ao Partido dos Trabalhadores, movimento sindical reconhecidamente como pessoas do Partido dos Trabalhadores que lideram, quando no final do primeiro turno, lá no dia 20 de setembro, largam um boato mentiroso, calunioso, de má fé, de baixo nível, como foi o PT na campanha a governador no Rio Grande do Sul e como foi o PT na campanha a presidente da República no nosso país, campanha de baixo nível, denegrindo pessoas dentro da sua capacidade, dentro da sua história de décadas de trabalho pelo país, pelo Rio Grande, inventando mentiras, calúnias. E no dia 20 de setembro lançam que a candidata à época, a atual senadora Ana Amélia Lemos, teria sonegado das informações do seu imposto de renda a propriedade de uma fazenda. E no dia 23 de setembro, pasmem, dirigentes sindicais, isso é uma notícia de um blog, de um site típico, conhecido como redação, né, os redatores ligados ao Partido dos Trabalhadores. Então a notícia era: Ana Amélia sonega informações de bens à Justiça Eleitoral, afirmando uma mentira. Ana Amélia sonega informações de bens à Justiça Eleitoral, mentem de forma descarada, tudo com medo de perder o poder e de perder os cargos que estão ocupados hoje pelos companheiros. E aí, no dia 23, os sindicatos ingressam no Tribunal Regional Eleitoral, pedindo explicações quanto à questão da Ana Amélia, já afirmando que a Ana Amélia não havia declarado. Pois então, se for na linha do processo, vereador Beltrão, o que deve fazer a Ana Amélia agora que a Procuradoria Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul define? Ademais, não se depreende dos autos à vontade da candidata de omitir intencionalmente os bens noticiados. Pelo contrário, verifica-se nas folhas 63 e 65 do processo que a Ana Amélia publicizou a existência do referido patrimônio por meio de entrevistas concedidas à imprensa em momento anterior ao pedido de registro da candidatura. Dessa forma, determinou o arquivamento do expediente, assim como a remessa dos autos à Vice-Procuradoria-Geral Eleitoral. Conclusão: diante do exposto, isso é decisão do Procurador de Justiça. Não é o vereador Guila que está falando, nem a defesa da Ana Amélia. É o procurador, que recebeu uma denúncia estranha de sindicatos que entraram no TRE pedindo explicações sobre um bem não declarado que ela já havia explicado, que não declarou o bem porque não pertencia a ela. Fazia parte de um inventário do seu ex-marido falecido e que tem filhas, e que a divisão da fazenda que existe em Goiás, e realmente existe, está inscrita no inventário. Está lá no espólio do falecido, e quando concluído o processo, né, da distribuição de espólio, a parte da senadora irá para a declaração do imposto de renda dela. A parte das filhas do falecido irá para a declaração de imposto de renda das filhas. Mas criaram um fato mentiroso, faltando pouco mais de 10 dias para as eleições. Diante do exposto, determino o arquivamento do presente expediente, com o registro da baixa no sistema e a sua remessa à Vice-Procuradoria-Geral Eleitoral para revisão e querendo homologação. Então, cumprimentar a Justiça, né, a Procuradoria, por corrigir uma mentira caluniosa de má fé criada nas vésperas do processo eleitoral, o que acaba prejudicando o processo democrático. Mas que a Ana Amélia, dentro da sua sabedoria, da sua capacidade, que é muita, tome a decisão que achar pertinente quanto aos próximos passos. Mas a verdade foi esclarecida. Tem a parte, vereador Jais. Vereador Guila, dentro
da ótica política do partido que Vossa Excelência representa, Vossa Excelência está extremamente correto, como está correto o vereador Beltrão. Me parece que em alguns casos, nós tivemos em Caxias a história do Caixa 2, eu cito isso como um exemplo, onde o Ministério Público saiu à frente, tornando público o que talvez, se alguém tinha Caixa 2 ali, quando se tornou público o caso, obviamente foram se preservar. Pois bem, isso ocorre também no caso que citou o vereador Beltrão. Foi colocado, foi tornado público e, se não me engano, pelo menos eu escutei as matérias, foi dito por autoridades que não teria mais tempo de fazer qualquer tipo de avaliação, qualquer tipo de análise, enfim. O que eu quero lembrar? Vossa Excelência, outro dia aqui na casa, foi muito feliz quando lembrou que na própria casa, às vezes nós fizemos uma votação de inconstitucionalidade, é batida uma foto por colegas nossos, expõe de forma pública, de forma errônea, mal intencionada, errada, e me parece inclusive mal intencionada. Eu não sei se isso não seria de análise, se não existe aí uma ilegalidade nisso, porque quando se faz isso, está atingindo outros vereadores, está sendo, na minha visão, além de deselegante, oportunista. E gostaria de saber, Vossa Excelência, que entende de direito, se isso também não é ilegal. Se não existe aí, além da imoralidade, na minha ótica, também uma ilegalidade. Cumprimentos pelo tema que o senhor traz. Acho eu extremamente equivocado durante o período eleitoral a forma que muitos tratam a política, enganando a comunidade, mentindo, caluniando. E não vou negar a Vossa Excelência, eu ficava, mesmo não votando na senadora Ana Mélio, mas tenho respeito por ela, como tenho extremo respeito pelo senador que concorria do PT, Paim, até por ser eu um sindicalista e querer muito bem o Paim, mas eu ficava triste porque veio um oportunismo de algo que ocorreu lá na vida dela, quando ela trabalhou e era permitido legalmente. E aí eu pergunto, se é permitido legalmente, o que tem a ver hoje a questão do parentesco que ela tinha? Nós tivemos nessa casa vereadores e que se transformaram em prefeitos que tinham parentes trabalhando para eles e era permitido naquele período. Então, quanto à legalidade, quem está nessa casa tem que interpretar que aqui são obrigados a ser legalistas também. Obrigado, vereador. Obrigado, vereador Jason. De imediato, vereador Mauro. Vereador Guila, eu gostaria de dizer ao meu colega vereador Rodrigo Beltrão que tudo aquilo que saiu na imprensa, quem passou para a imprensa foi a Polícia Federal. A Polícia Federal, antes de falar alguma coisa de alguém, eles fiscalizam durante os 6 meses, 1 ano. E pelo fato do ministro do Supremo ter tirado ele da investigação, não quer dizer que está isento. Não terminou ainda o trabalho. Uma coisa é certa, hoje mesmo a 0 Hora fez uma matéria de que diversos agricultores se mataram devido a ficar sabendo que tinha dívida e não aceitava aquela dívida. Se suicidaram. E ao mesmo tempo, esses ministros do Supremo hoje, se for ver o que eles estão fazendo de errado, não está escrito. A turma do Mensalão já está todo mundo em casa assistindo novela da Globo, já pararam, já foi todo mundo saíram da cadeia, está todo mundo em casa, Zé Dirceu, o outro, já estão todo mundo numa boa. Então é esse mesmo ministro que para um aplica uma lei rigorosa e para outro a lei não vale, que diz que o bom gasto não tem nada a ver com nada. É o mesmo ministro, é o mesmo que mandaram o José Dirceu para casa, porque ele já cumpriu 6 meses de 6 anos, então vai para casa, vai ficar na sua mansão. Muito obrigado. Então, as ações do Supremo hoje é totalmente, olha, é horrível a maneira com que eles estão trabalhando. Vereador Mauro, muito obrigado. Não vai me dar tempo para repercutir a Semana Municipal de Empreendedorismo, acabamos entrando no debate, mas para eu permitir
os apartes e o debate democrático. Falarei sobre esse tema em outro momento, em um momento oportuno. E concluo aqui, senhor presidente, torcendo que nós possamos ter o quanto antes a tal da reforma política, mas que também venha na questão do processo e da campanha eleitoral. Que não permita mais ataques pessoais durante o processo eleitoral, porque é mentira atrás de mentira. E muitas vezes alguns que criam a mentira têm poder de manipulação de massa e acabam criando aquilo uma verdade, o que é um perigo para a integridade das pessoas e para o fortalecimento da nossa democracia. Era isso, senhor presidente. Muito obrigado.